Sejam bem-vindos ao Postalcast, o podcast da Postal Saúde. Eu sou o Felipe Rodrigues e esse é o episódio especial sobre o Outubro Rosa. E para abrilhantar o nosso bate-papo aqui, o nosso programa, eu tenho uma convidada muito especial. Ela que é cirurgiã oncológica ginecológica, graduada em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, com experiências em grandes institutos de cirurgia oncológica pelo país, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Integra o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário de Brasília e está no corpo clínico do Instituto do Câncer de Brasília desde a sua fundação. Seja bem-vinda, doutora Viviane Oliveira. Gente, muito obrigada. É um grande prazer estar com vocês nessa tarde. Vamos ter muito o que conversar. Bom, vou começar com uma contextualização. O Outubro Rosa é um mês que a gente fala muito sobre prevenção ao câncer de mama, mas a gente acaba conversando um pouco mais, aumentando esse espectro e falando sobre a saúde da mulher como um todo, né? Como que você vê essas campanhas de saúde? Então, as campanhas de saúde são muito importantes, né? Especificamente com o Outubro Rosa, ela começou na década de 90, em 1990. Foi uma corrida, o nome era Race for the Cure, era baseado nisso. A pessoa que patrocinava essa corrida, ela teve câncer de mama e a partir daí ela lançou essa campanha. Isso foi tomando um vulto no mundo inteiro, né? Porque o alerta para que você preste atenção ao seu corpo e uma doença que você pode detectar numa fase mais precoce, e isso significa cura, termina sendo muito importante. Para o Brasil, isso já veio, infelizmente, uma década depois que começou a campanha do Outubro Rosa, né? Inicialmente no Instituto Nacional do Câncer, em parceria com a FEMAMA, e aí eles começaram a tomar esse corpo muito grande. Mas não é só o Outubro Rosa que vem, depois vieram várias outras cores, né, sobre o câncer. Eu falar especificamente sobre o câncer, porque eu sou oncologista, né, e tem o de colo de útero, o do estômago, do aparelho digestivo, enfim. Próximo mês nós vamos ter o de próstata, né, o Novembro Azul. E isso é importante para poder alertar a população sobre a necessidade de se entender enquanto pessoa e buscar assistência médica, não só quando você está doente, mas antecipar a sua busca, que é entender como está o seu corpo e evitar, em situações que são evitáveis, o tumor, ou quando não é evitável, identificar de uma forma precoce, porque isso garante a cura. E você gosta dessa divisão por cores para as campanhas? É uma coisa que eu sempre me perguntei se é uma coisa que ajuda ou se depois que espalhou para o ano inteiro, acabou confundindo um pouco. Eu acho que a gente tem que sempre ter a temática, levar em consideração que aquilo acontece, né? Na realidade, a gente tem que pensar que naquele mês você tem todas as cores, né? Mas é difícil a gente lembrar, com tanta coisa que vem relativa à saúde, a gente lembrar que tem que fazer a mulher colher o preventivo, fazer o exame, seu autoexame, fazer o exame da mama, vai ter o período que vai ter que fazer uma colonoscopia, o outro vai ter que fazer endoscopia, cuidado com a pele por causa do sol. Fazer isso todos os meses, primeiro fica difícil, porque você vai ter que ter uma mega campanha todos os meses falando as mesmas coisas, aí corre o risco de perder a função principal, que é a informação. Mas é um caminho. E isso tem dado certo, né? Eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que os mais populares são ali Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, já Sim. entraram no imaginário popular, então todo mundo já sabe do que se trata. Com certeza. E eu acho que, assim, pelo que você falou, então, com o tempo é só entrar na cultura mesmo, o pessoal ir se acostumando qual cor é o quê e se acostumar ao longo do ano e discutindo saúde, né? E aí, nisso eu já vou passar para o próximo tópico, que é uma tecla que a gente sempre bate aqui na Postal Saúde, que as campanhas que a gente realiza aqui, as campanhas que a gente endossa no Brasil inteiro, são muito com foco, é bem clichê, na verdade, falar isso, mas é com foco na saúde, não na doença, né? Sim. E o Outubro Rosa bate muito nessa tecla da prevenção. Então, você pode falar um pouquinho da importância da prevenção, mais voltado para o Outubro Rosa, para o câncer de mama? Claro. Então, eu acho que a primeira grande mensagem que a gente precisa falar para quem está nos ouvindo é que a gente precisa se conhecer. Nesse mês, especificamente, a gente está falando do cuidado da mulher com relação às mamas, né? Nós mulheres, nascemos com elas. Na primeira fase, que é a infância, não vai ter a mama, porque ela não se desenvolveu, mas depois de um determinado momento, na adolescência, ela começa a desenvolver. Do ponto de vista fisiológico, o que é o fisiológico? É quando ela cumpriu a função que ela deveria fazer, que é a amamentação. Após a amamentação, a gente considera a mama como completa no sentido de fisiológico. Então, durante essa fase, muitas transformações vão acontecer na mama da mulher. Primeiro o desenvolvimento dela, depois o momento da lactação. E quando chegar lá para os 40 anos,
quando a gente começa a perder a nossa função reprodutiva, porque a gente vai biologicamente envelhecendo, não é a mente, mas o corpo em si começa a envelhecer, a gente começa a perder a nossa função de reprodução. E com isso vem junto a perda da necessidade da mama na função de lactação. Isso vai diminuindo, obviamente. E quando a gente entra na menopausa, isso termina se concretizando. E isso é importante ser dito porque é exatamente nessa fase em que a mama vai se transformando é que é o mais importante nos exames de rastreamento da mama. Existe 2 grandes focos que são dados com relação ao início do rastreamento dos exames da mama com mamografia e que, de fato, foi o exame que reduziu de forma absoluta o número de mortes pela identificação dos tumores. Mas, assim, a gente sabe que no Ministério da Saúde deve-se fazer os exames de mamografia a partir dos 50 anos, enquanto nas sociedades médicas, a mastologia, a de oncologia, a sociedade de cirurgia oncológica, uma série de outras sociedades médicas, a gente antecipa para os 40 anos, porque é exatamente nesse momento de transição da mama. Mas o que é importante, além de se fazer o exame, porque tudo começa com a mamografia, outros exames podem ser utilizados, né? Mas a mulher entender a necessidade de se tocar e entender o que é o normal na mama dela e quando passa a ser alterado, isso é fundamental. E isso a campanha do Outubro Rosa, ele vem por trás para poder orientar isso. A importância de se examinar. Veja só, eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: ninguém conhece melhor o seu corpo do que você. Você nasceu com ele, você consegue entender todas as suas transformações ao longo do tempo. A diferença é que eu tenho uma técnica. Aprendi a examinar com uma técnica. Então, em algumas situações, eu vou conseguir identificar uma alteração melhor do que você. Mas na hora que eu estou examinando, que estou explicando para ela o que está acontecendo, ela passa a entender melhor a mama. E isso é fundamental para evitar as coisas e identificar de uma forma mais precoce as lesões na mama. E até ela chegar no consultório, pode ser que algum eventual problema já tenha sido desenvolvido, né? Sim, então, o fato dela conseguir identificar isso sozinha é muito importante. Agora, eu tenho uma pergunta que é relativamente nova, eu acho que tanto para os profissionais atinge muitos profissionais de comunicação, mas agora está chegando para os profissionais de saúde também, que é a desinformação. Porque vocês têm agora uma concorrência muito grande que com rede social por aí, com o celular na mão de todo mundo, o que mais tem influenciador dando dica de saúde é tirada de lugar nenhum. Como é que vocês lidam com isso, essa questão da desinformação, que toques você dá para suas pacientes, para não cair em fake news, para não cair em dica errada, porque se a gente passa a vida inteira aprendendo uma coisa, que nem você falou, já está meio que intrínseco já na vida da mulher estudar sobre isso, e começa a vir informações atravessadas por pessoas que não têm informação, o que você acha? Como que você vê esse cenário e que dicas que você dá para suas pacientes? Eu acrescentaria mais uma coisa nessa brincadeira, né? Que é a inteligência artificial, que ainda veio para modificar mais nova ainda. Pois é, que aí a gente ainda nem sabe para onde é que vai parar. E a gente tem que tomar cuidado, porque é o que você falou. De onde vem essa informação? Qual é a fonte? É uma fonte confiável, sim ou não? Então, a gente está vivendo um mundo que tem uma transformação muito grande. Porque cada vez mais as pessoas estão buscando informações e busca informação, mas não busca a veracidade sobre ela, né? Então, os likes são mais importantes do que necessariamente aquilo que está sendo colocado ali dentro. Em geral, eu converso com minhas pacientes o seguinte: a gente não pode comparar situações que são incomparáveis. Nós somos pessoas únicas e que nós temos toda uma circunstância que vem junto com a gente, uma carga genética, uma relação de ambiente, uma relação familiar, uma série de coisas que acompanham com a gente. Então, comparar isso com outras situações, não dá, isso termina criando problema. Então, a ideia é que, ao invés de se procurar a fonte leiga, que eu passei por isso me deram essa situação e é o melhor caminho, ao invés disso, procure sites que sejam confiáveis. Porque, em geral, percebo que pouco a gente vê, e talvez isso seja uma falha até da classe médica, né? Da gente procurar utilizar mais a rede social para poder informar de uma forma correta. Mas a gente trabalha tanto, tem tanta coisa para fazer que
Às vezes falta tempo. E manter conteúdo na mídia não é fácil, a gente sabe disso. Não é. E isso é uma concorrência que termina sendo desleal para quem é o profissional da área de saúde. Mas o que eu posso deixar de mensagem com relação a isso? Tenha calma, não se leve pela primeira informação que você vê. Procure saber, porque na própria internet mostra quem é aquela pessoa e de onde vem a formação dela. Então, procure saber da informação daquele profissional ou daquela pessoa que está passando a mensagem para que ele consiga passar o filtro, que é o crivo da razão. Saber se aquilo realmente é ou não real. Porque a própria internet... O Google está lá para poder falar. E assim como o Google pode dar uma boa informação, pode não dar também. Aí eu faço uma brincadeira com as minhas pacientes, quando elas chegam lá. Olha, eu fiz assim e procurei no Google para saber aquele negócio. Eu cheguei assim, você pediu a segunda opinião? Aí ela olha assim para mim. Segunda opinião? Você perguntou para o Yahoo? Entendeu? Aí eu faço essa brincadeira, assim como você faz isso. A gente também tem que levar em consideração com relação a isso, né? A credibilidade da informação que vem. E é legal a pessoa ter esse interesse de seguir profissionais de saúde no Instagram ali, você está passando o feed e acaba tendo uma dica de saúde. Só que o filtro de quem você está seguindo é muito importante, né? Não só da informação em si, mas o primeiro passo, que é quem que eu estou seguindo, qual a formação dessa pessoa. Acho isso tudo muito importante, até porque tem algumas informações que são passadas por a gente, que é quase uma questão geracional, assim, de família para família, passada oralmente, que é aquela receita da avó para cuidar de não sei o que da saúde. Verdade. E aí, pensando nisso, a gente trouxe alguns mitos e verdades para o pessoal que está ouvindo aí, porque tem muita coisa que é passada para a gente desde cedo e que a gente toma como verdade, que às vezes não é, e só nunca ninguém chegou para a gente para falar que é ou não. Então, a gente trouxe aqui alguns mitos e verdades. Eu vou levantar o tema e você comenta, pode ser? Pode, claro. Então, vamos começar com o fato de que o câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar. Não é verdade. Entendeu? O que acontece? A hereditariedade, na realidade, é o seguinte. O tumor de mama qualquer um dos tumores, de qualquer segmento do corpo que seja, ela é uma alteração genética. Tá? Porque aconteceu no DNA daquela célula, tem um defeito e ela perdeu a capacidade de parar a multiplicação dela. É uma célula defeituosa por natureza, tá? Então, isso é uma alteração genética. Entretanto, dizer que aquilo ali ela é hereditário é outra história. Hereditariedade é que você carrega com você quando você nasce aquela alteração e você pode passar para os seus descendentes. O melhor exemplo que a gente pode dar é da Angelina Jolie, que ela tem uma mutação, que chama mutação BRCA, que ela recebeu da família dela. Tem uma série de mulheres que tiveram câncer de mama, outras tiveram câncer de ovário. Então, quando a gente percebe que tem uma mulher que tem um câncer, aí isso é natural para toda vez que a gente pergunta assim, o histórico familiar, tem algum parente com câncer? Sim, tem parente, câncer de quê? A gente vai, na cabeça da gente, nós profissionais, estamos fazendo os cálculozinhos lá dentro. Foi sua irmã, foi sua mãe, foi sua avó, o quanto mais parente distante foi aquele parente. Foi muito jovem essa mulher, foi abaixo de 50, abaixo dos 40, então a gente já começa a ficar se preocupando com outras situações. A hereditariedade, a paciente que tem o câncer de mama hereditário, a gente se preocupa muito porque ali é uma bomba relógio, entendeu? Que era o caso da Angelina Jolie. Vou voltar à situação dela porque aquilo causou um espanto muito grande na mídia quando ela foi na Times e falou que ela ia fazer a mastectomia. Uma mulher linda, extremamente bem-sucedida e que o corpo dela é um instrumento de trabalho. E ela vai dizer, eu vou tirar minhas 2 mamas porque tem uma alteração. Naquele momento... E foi preventivo, né? Sim, sim. E aí onde é que tem um detalhe da história dela? Ela sabia que ela tinha uma mutação, que ela... Era questão de a chance dela desenvolver um câncer de mama ao longo da vida chegava a 80%. Então ela decidiu, eu vou tirar as minhas mamas que eu vou bloquear. E aí o que acontece quando ela faz isso? Ela reduz o risco da mulher que não tem câncer. Então, assim, felizmente, a grande maioria dos cânceres de mama, eles não são hereditários. É só uma pequena parcela dos cânceres de mama que que a grande maioria acontece por uma razão que a gente não sabe qual é. Mas mais de 90% acontece dessa forma. A questão de pesquisar o histórico familiar é muito mais uma predisposição do que uma certeza. Não é taxativo, né? Não.
Porque quando a gente encontra a família que tem um perfil suspeito de ter uma hereditariedade, a gente manda ou para o geneticista, né, que é o médico que vê essa parte de alterações genéticas e faz um exame específico, faz o exame e uma vez determinado, aí assim a gente sabe que aquela paciente é mutada, porque isso tem consequências. A consequência não é só para a mulher em termos de cirurgias redutoras de risco. No caso da mama seria mastectomia, né, bilateral, com reconstrução, é claro. Mas teria para os seus descendentes, para os descendentes dela, se ela tiver filhos, porque, veja só, isso não é hereditário, e aí é uma informação importante, tá? Passa tanto para as filhas, como pode passar também para os filhos, né? Porque a câncer de mama só dá na mulher. Não é um engano. Por incrível que pareça, o homem também pode ter câncer de mama, você sabia? Sabia que sei que é mais raro, mas sei que acontece. 2% dos cânceres de mama acontecem no homem. E quando ele acontece, é nosso alerta Master Plus que essa família deve ser mutada. Então, o histórico familiar do pai também é importante verificar. Família, todo família. Porque você tem que pensar que metade de você é uma forma assim mais ampla de eu falar, né? Uhum. Metade de você são caracteres da sua mãe e metade é do seu pai. Você pode carregar coisa boa, mas pode carregar também alterações genéticas que podem vir predispor doenças, né? Uhum. E pode vir pro lado do pai também. Uhum. Então vamos pro próximo, que esse aqui é um que eu ouvi muito quando eu era mais jovem, mas eu também já sei que existe muita literatura científica que desmente, que é o uso de desodorante pode causar câncer de mama. Ah, não, jamais. Não, isso realmente é uma falácia, né? Uhum. Não causa. Na realidade, o que acontece? A gente encontra, ele pode causar um outro problema, que não é câncer, mas algumas mulheres sentem, ou homens também podem sentir. A depender do tipo do desodorante que você utilize, ele pode formar uma películazinha em cima do poro por onde sai o suor. Entupir aquele porozinho e formar um abscesso. E tem pessoas que ficam tendo um monte de infecção na axila por conta disso. Muitas vezes a pessoa relaciona isso com o câncer de mama, porque pode dar na axila. Mas, na realidade, quando nós médicos vamos avaliar a axila do paciente, a gente não vai em cima do lugar onde tem o pelo. E talvez seja isso o motivo de confundimento. A gente vai atrás de onde está o músculo, que chama músculo peitoral. É uma coisa que é mais profunda. Aí só no exame clínico que a gente identifica. Mas, não vai nessa, não. O máximo que você pode conseguir isso é um CC. Isso não vale a pena realmente testar. Então, vamos lá, próximo item. O autoexame todos os meses pode substituir a mamografia? Jamais. A gente não pode imaginar que o toque da nossa mão ele seja extremamente preciso ao ponto de substituir um exame de imagem. Não. O autoexame ele serve para que, com regularidade, você consiga entender as alterações que estão acontecendo na sua mama. Então, se você tem uma determinada característica, daqui a pouco você percebe que tem um caroço na mama, aí você pode procurar o médico. Lembrando que caroço não é igual a ser um câncer. E um outro detalhe, câncer de mama não dói. Entendeu? Para ele doer, significa que o tumor está na mama, né? O tumor de mama, o câncer de mama, quando ele passa a doer na mama, porque ele pode doer em outras situações, para outros lugares do organismo, né? Significa que ele está um tumor bastante avançado. Então, o toque já se passou de entender que tem uma coisa alterada há muito tempo. Entendeu? Então, um não substitui o outro, pelo contrário, ao contrário, que faça os dois, né? Os dois. Com frequência. Próximo item é que próteses de silicone podem causar câncer. Não. A gente tem que lembrar o seguinte, qualquer substância, qualquer tipo, e aí eu falo medicamentos, qualquer tipo de... a prótese, na realidade, é um instrumento, né? Que a gente tenha que se colocar em seres vivos, aí eu estou incluindo o ser humano, né? Ele tem que passar pela agência regulatória, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precisa ter a aprovação da Anvisa e o teste não é fácil deles passarem. Então, tem que ter toda uma certificação que aquele produto não vai causar mal ao ser humano ou, se for um animal, o que quer que seja. Aí eu só vou fazer um comentário para vocês lembrarem disso. Quando veio a Covid, lembra toda aquela confusão para poder entrar a vacina no Brasil? Porque tinha uma série de rigores técnicos que tem que se vencer para que se comprove que aquilo que se vai colocar para a população não vai causar nenhum tipo de exposição desnecessária ou produzir algum dano à saúde. Então, sobre esse assunto,
As próteses são absolutamente seguras, elas não causam câncer. Existe uma situação que é muito raro, mas é muito, muito, muito raro, que é um linfoma que pode acontecer, mas não é nem o câncer de mama próprio do que a gente fala habitualmente, né? É um outro tipo de linhagem de tumor, mas é muito, muito raro. Eu tenho 25 anos de profissão, nunca peguei um câncer de mama causado por prótese, não. E falando em prótese, ela não atrapalha no exame de mamografia, né? Você me falou isso mais cedo. Meninas, deixa eu te falar, ela não explode na mamografia, que é o que o pessoal se preocupa. Não vou fazer a mamografia porque vai apertar, vai explodir. Não. Lembra que eu falei que a Anvisa tem regras e tem critérios rigorosos, né? Porque se fosse assim, a gente não poderia nem bater e esbarrar em nada, que se fosse assim, ele explodiria. Não, isso não acontece. Ela é absolutamente segura para fazer os exames de imagem, a mamografia, apesar da compressão da mamografia. E o que acontece? Se fazem incidências durante o exame que são específicas para quem usa prótese, inclusive para poder detalhar melhor o tecido mamário durante a mamografia. Então, fiquem tranquilas, podem usar tranquilamente, que não vai ter... Botem suas próteses se quiserem, e não vai ter problema nenhum com a mamografia, nem o rastreamento futuro. Beleza, próximo item, a amamentação protege contra o câncer de mama. Totalmente. Ela é um fator protetor. Aliás, não é só a amamentação, atividades físicas também, né? A gente sabe que as mulheres que tiveram aleitamento materno... Lembra que eu falei logo no início que a função da mama era a produção de leite e a gente considerava a mama como pronta do ponto de vista fisiológico, cumprindo a sua função no momento que faz a amamentação, quando ela tem a amamentação. Ela é um fator, de fato, um fator protetor. É claro que isso não pode causar nenhum pânico para aquelas mulheres que não engravidaram, ou aquelas que tiveram seus filhos e não conseguiram amamentar no tempo adequado. Porque, às vezes, a produção do leite é insuficiente. Acontece isso mesmo, né? Mas isso não quer dizer que, pelo fato dela não amamentar, é pior para ela. Não é isso. O fator protetor quer dizer que aquelas que amamentaram, ela tem um menor risco do que aquelas que não amamentaram. Lembrando que a grande maioria das mulheres, 90% dos cânceres de mama, acontecem por razões que a gente ainda não são desconhecidas, não são hereditárias, né? E tem também aquele grupo de mulheres que não desejam ser mães, então elas também não precisam se preocupar, porque esse é só um fator que pode proteger, não é determinante também, né? Ela vai fazer os exames dela, autoexame, vai fazer as mamografias e seguir a vida dela como deve ser seguido, né? E o último item, que seria pancadas podem causar câncer. Então, existe essa lenda, né? Que eu levei uma pancada da mama e aí desenvolveu um tumor na mama. E assim, não necessariamente relacionado com o tempo atual, coisas que aconteceram lá atrás, né? Eu levei uma pancada lá e desenvolveu o tumor. Aí eu digo, não, isso não tem nada a ver, gente, por favor, não acontece. Se trauma fosse responsável por desenvolver um tipo de câncer, ninguém ia ter canela ninguém ia ter canela, não é verdade? O cotovelo, ninguém ia ter, porque tem lugar que leva mais pancada do que canela, não tem, né? Toda prática esportiva ia estar proibida também. Entendeu? Então, não, isso é uma grande lenda, é uma grande falácia, né? Que assim, eu levei aquela pancada, na realidade... O que eu digo quando isso acontece? Às vezes, ela levou naquele momento a pancada, tocou a mama e percebeu que tinha um nódulo. Então, a pancada foi o caminho em que se chegou a identificar que tinha alguma coisa alterada na mama. E não porque a pancada causou aquela alteração. Provavelmente, ela já estava lá. E ela teve, por incrível que pareça, a sorte de bater e perceber que aconteceu, tinha uma coisa de errado. Uhum. E às vezes nem é errado, como você falou, nem todo nódulo pode significar que é um câncer, né? Sim. Bom, então eu acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui. A gente vai ficando por aqui. Eu particularmente curti muito o episódio. Eu acho que foi super enriquecedor. Espero que você tenha gostado também. Você tem algum recado final para as nossas ouvintes? Tem sim. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui, de conversar sobre um assunto que é tão caro para a gente, né? E falar para vocês. Procurem se conhecer melhor. Então, faça o seu autoexame. Muitas vezes é desafiador. Eu não sei tocar, eu não sei encontrar, eu acho que sempre porque eu toco tem alguma coisa alterada. Tudo bem, não se preocupe com isso. Procure o seu médico. Começa com quem?
com o ginecologista. Às vezes o ginecologista é a primeira porta de acesso para entender o que está acontecendo com suas mamas, né? E se tiver alguma coisa de alterado, eles vão seguir com os próximos exames. É importante também que vocês levem em consideração isso, por quê? Porque vocês, se tiverem filhas, vocês precisam orientá-las a que façam seus exames e se conheçam também, tá bom? Então, assim, eu agradeço demais essa oportunidade. Vocês procurem em toda uma rede de assistência. A gente tem uma rede pública que ela é enorme, pode auxiliar. Tem as redes privadas, vocês têm uma rede robusta, que é a Postal Saúde. Procure os médicos que estão lá e não deixe de fazer seus exames, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido esses últimos minutos. Eu realmente sou muito grata. Obrigado, doutora. Se o ouvinte que quer saber mais sobre o seu plano de saúde, acesse www.postalsaude.com.br e segue a gente nas redes sociais, @postalsaúde em todas elas. A gente está soltando muita notícia sobre o Outubro Rosa, que estão acontecendo ações em todo o país, então fica de olho. Segue a gente também no Spotify para não perder nenhum episódio. Obrigado de novo, doutora. Obrigado a todos. Postal Saúde, sua vida, nossa existência.